Primeiro de tudo, o que é essa tal modulação de efeitos? E se nós trouxermos aqui, olha só essa definição. Modulação de efeitos significa a possibilidade de se restringir a eficácia temporal das decisões do Supremo. Ixi, doutor, eu estou quase entendendo. Pensa em um bloco modular. Então o STF, ou qualquer juiz pode fazer também, o STF decide e ele vai modulando a decisão. Por exemplo, lá na ação de restituição de imposto de empresas que pagaram a mais, o STF viu que deixar sem o direito seria muito, então ele concedeu o pedido, o direito à restituição. Só que ele limitou a eficácia temporal, a eficácia da decisão no tempo. Ou seja, vai valer desde sempre? Não, vai valer, essa decisão vai valer daqui em diante, ressalvados os casos de quem já entrou com ação. Então, esse é um exemplo clássico da modulação de efeitos. Aí a gente tem aqui, quando nós pesquisamos na jurisprudência do STF, esse aqui é o site do STF, tá? Aí a gente pesquisa aqui, ó, modulação de efeitos, né? Então guarde esses dados que eu vou colocar e eu já vou trazer como que vai ficar na revisão da vida toda. Olha, quando a gente pesquisa modulação de efeitos, 1.096 acórdãos, 8.500 decisões monocráticas, pessoal. Isso aqui realmente é muita coisa, tá? E aí quando a gente vê por ministro, né, a modulação de efeitos, olha aí, Gilmar Mendes, 119, Ricardo Lewandowski, que já se aposentou, 72, já tem menos, Carmen Lúcia, 108, Dias Toffoli, 156, Luiz Fux, 86, Rosa Weber, 99, Roberto Barroso, 116, Edson Fachin, 109, Alexandre de Moraes, 111, Nunes Marques, 30, André Mendonça, 9. Mas por que o Nunes Marques e o André Mendonça têm menos? Porque eles entraram há menos tempo, tá? Agora, pode ver, né, inclusive, nossos cumprimentos aqui ao ministro Ricardo Lewandowski, um sempre defensor dos direitos dos trabalhadores e aposentados, e ele é um dos que menos tem e já se aposentou, viu? Então ele ficou muito tempo no STF e não era muito adepto dessa prática da modulação de efeitos. Ele achava que o aposentado e o trabalhador, uma vez que tivesse o direito concedido, tinha que receber esses direitos. Inclusive ele foi contra o pedido de destaque. Ele fez realmente um trabalho impecável. Nossos parabéns. Não que os outros ministros não façam ótimos trabalhos também, tá? Mas quando um ministro tem uma atuação destacada em um determinado processo, aí a gente tem que reconhecer, né? Então a gente vê que o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros, fazem a modulação de efeitos. Ela, por si só, ela não é boa nem ruim. Ela por si só, calma que a gente vai chegar. Ó, é restringir a eficácia temporal das decisões do Supremo, tá? Então, eu tive um grande professor, né, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim como foi meu pai, que ele caiu no colo dele um processo, né, de uma fraude na licitação dos ônibus. E ele verificou que realmente tinha indícios ali. Então ele ia, né, suspender a licitação e ia parar o serviço. Só que ele pensou, olha, se eu mandar parar os ônibus amanhã, o meu nome vai para a boca do sapo, igual ele mesmo disse. Né? Então, assim, ele preferiu postergar os efeitos daquela decisão. Ele concedeu a suspensão, mas ele falou, não, mas calma, ele vai dar um tempo, né, para o serviço se regular. Então, a gente pode ver que essa modulação por si só, nem sempre ela vem para retirar os direitos das pessoas. Só que, no STF, isso se tornou uma prática corriqueira. E aí, pessoal, a gente tem o seguinte. Tá, o STF concede o direito, geralmente por razões econômicas, fiscais, por dinheiro, por orçamento, por dinheiro, por não querer quebrar o Brasil, ou use o termo que você quiser, tá? Por verificarem que os impactos econômicos serão muito grandes, então ele concede o direito, mas fala, calma aí, vamos limitar só daqui para frente,
e vamos proteger somente quem foi diligente e já entrou com a ação. No caso da revisão da vida toda, a modulação de efeitos ela se deu um pouco diferente. Por quê? O ministro votou, eu tenho um vídeo completo do voto dele, tá? Se você quiser assistir, é outro vídeo, esse aqui, a gente está falando sobre modulação de efeitos. Então ele fala aqui, ó, modulação de efeitos para que se exclua. Então, todo mundo vai receber a revisão da vida toda, todo mundo vai receber o reajuste mensal e todo mundo vai receber os atrasados na sua integralidade. Todos os atrasados. Menos a revisão de benefícios previdenciários já extintos e menos a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado, aplicando-se às próximas parcelas a tese desde o dia 1º/12. Então, benefício previdenciário já extinto. Ah, doutor, eu tive um auxílio-doença, só que depois eu melhorei, tô 0 bala aqui. Não, então sobre esse auxílio-doença, só ele sozinho, não. É um benefício já extinto. Ah, eu tenho um familiar, faleceu em 2007, não deixou nenhum outro benefício. Não. Será que os filhos podem entrar, os herdeiros podem entrar? Se não gerar nenhum outro benefício, aqui a decisão está dizendo que não. E o segundo ponto, né? Revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Então, uma parte da corrente vinha entendendo que, sim, todo mundo que teve a revisão da vida toda negada na via judicial e que transitou em julgado, e quem tivesse benefício concedido judicialmente. Aquela aposentadoria que você entrou no INSS, não deu certo, teve que entrar com o advogado na justiça e conseguiu. Aí, eis que a doutora Gisele Kravitchin, peço desculpas pela minha pronúncia, ela vem com essa nova corrente que agora é a corrente majoritária, né? Que, não, na verdade o ministro quis dizer o seguinte, que esse ponto B aqui, na verdade não é de benefício concedido na via judicial. Tira isso aqui. Mesmo quem teve benefício concedido na via judicial pode receber tudo. Só diz respeito à revisão da vida toda de quem teve esse pedido negado na via judicial e transitou em julgado. Mas mesmo assim, né? Então, no ponto A, os herdeiros já ficam brabos, né? Fala, poxa, mas peraí, né? Meu pai ou algum familiar, ele trabalhou tanto, ele tinha emprego bom lá atrás, tinha boas contribuições, depois as contribuições caíram um pouco, ou enfim, ele se aposentou com um valor que a gente não concorda. E aí, vai ficar por isso mesmo? Porque as contribuições dessa pessoa, elas foram feitas, o dinheiro foi para o bolso da União. E aí, agora não vai ter direito? Que história é essa? E nesse ponto B, mesmo esse ponto B, que seja só de revisão negada, ou que seja de quem teve aposentadoria concedida judicialmente, mas vai ficar assim? Ah, doutor, mas o meu caso não se aplica, então eu não tô nem aí. Ah, pessoal, não é assim. Ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada. Ah, então só porque você tá tranquilo, o outro aposentado que trabalhou tanto, contribuiu também igual você, ele não pode receber? Ninguém solta a mão de ninguém, nenhum aposentado será deixado para trás. E qual que é a grande novidade que a gente tem aqui, pessoal? É que, em que pese o ministro relator ter votado dessa forma, para isso aqui permanecer, para isso aqui ter validade, outros ministros precisam votar também. E não são um nem dois. Mas afinal, quantos ministros precisam concordar com essa modulação de efeitos? Pessoal, qual o quórum necessário para a modulação de efeitos? Olha só esse artigo interessante. Dr. Paulo Mendes de Oliveira, ele é pós-doutor em Direito, ele é doutor e mestre em Direito, ele é professor de Direito Processual Civil e procurador da Fazenda Nacional.
Tá bom um currículo desse ou não? Meus amigos, eu não tenho intenção nenhuma de ferir direitos autorais, eu quero justamente parabenizar o Dr. Paulo pelo ótimo artigo. Também não vou ler o artigo completo, se você quiser, vou deixar o link na descrição, você leia o artigo completo, tá? Agora, ele começa aqui o artigo de forma muito clara, né? O tema da modulação de efeitos ainda gera muitas dúvidas e questionamentos. Então, não pense só você, eu sou leigo em direito, eu não estou entendendo nada. Não, fica tranquilo, meus amigos, porque mesmo os advogados, tem juiz que tem dúvida, tem promotor, todo mundo tem dúvida sobre esse tema, porque ele surgiu de uma forma, de uma ferramenta para trazer segurança jurídica, e depois os tribunais e o STF foram utilizando de várias outras formas. Então, qual que é o limite, né, da modulação de efeitos? Aí começou, então é complicado mesmo, por isso que eu achei esse artigo tão bacana. Essa modulação de efeitos é uma prática que vem sendo há muito tempo utilizada pelo STF. Ela foi trazida na Lei 9.868 de 99, quase junto com a Lei 9.876 de 99 da revisão da vida toda, hein? Um pouquinho depois já veio a revisão da vida toda. Aí, né, só que ela veio na lei de 99, só que ela já vinha sendo utilizada antes, pessoal. O STF já modulava os efeitos das suas decisões como algo inerente à sua função de julgar e formar precedentes. Então vem trazendo, né, o princípio da segurança jurídica, e em 99 previu-se expressamente a possibilidade de modulação de efeitos. Se estabeleceu um quórum de 2/3, ou seja, 8 ministros, para que fosse possível a modulação pelo STF. Então, 2/3 de 11 ministros são 8 ministros, mas nós não temos 11 ministros votando nos embargos. Vocês sabem que nós temos 9 ministros, afinal, André Mendonça e o Cristiano Zanin não vão votar. Eles não participaram do julgamento de mérito, né? Então, beleza, são 2/3 de 9 ministros. Mas será que é isso mesmo? O artigo continua trazendo diversos casos com modulação de efeitos. Então, como eu disse, eu não quero ferir direitos autorais, nem nada disso, tá certo? Então vão ler aqui o artigo. O que eu quero trazer são as informações que interessam para a gente aqui na revisão da vida toda. Então, começou aqui com esses 2/3, tá? Mas o STF veio e mudou tudo, meus amigos. O STF veio julgar o quórum necessário para modulação de efeitos quando for em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. E o que é o tema 1102 da revisão da vida toda? É um recurso extraordinário interposto pelo INSS com repercussão geral. Então, a lei já estava dizendo uma coisa de a lei já estava dizendo 2/3. Mas mesmo assim, o STF falou, não, a gente vai votar para verificar a modulação de efeitos, quantos ministros precisam. Então, o ministro Luiz Fux, por exemplo, votou que é necessária uma maioria absoluta. E se você é ruim de matemática igual eu, não tem problema. Então, a gente vai calcular junto aqui. 2/3 são 8 ministros de 11. Maioria absoluta é o número inteiro acima da metade, ou seja, 6 ministros. Então não precisa de 8, precisa de 6. Parece que não é uma diferença tão grande, mas, meus amigos, quando a gente está falando de poucos votos, cada voto faz diferença. Então, né, o STF, ele mesmo já decidiu aqui, em embargos de declaração, o ministro Fux votou para modular os efeitos, tá? Para aplicar somente para quem já tinha o direito na data do julgamento. Isso aqui é outro processo, só que é o que eu falo. O STF ele também tem um sistema de precedentes e jurisprudência, em que uma decisão, caso tenha outro processo que tenha as mesmas condições e requisitos, vai ser aplicado também, tá?
Então, nesse processo aqui era um processo trabalhista, só que o que eles estavam argumentando é justamente a questão da modulação de efeitos. E aqui teve uma modulação de 7 votos, e aí falaram, não, mas precisa de 8 votos, não está valendo essa modulação de efeitos. Aí o ministro Fux submeteu essa questão de ordem ao plenário. Então, o que ele submeteu? Não a questão trabalhista que eles estavam discutindo, ele submeteu a questão para os ministros, né? Falou o seguinte: vamos decidir quantos ministros precisam para modular os efeitos. Porque a questão trabalhista eles já tinham decidido. É por isso que é tão importante para o nosso processo aqui também. E no recurso extraordinário 638115, a Corte definiu que, para a modulação de efeitos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, que é o caso da revisão da vida toda, nos quais não tem havido declaração de inconstitucionalidade, como é também o caso, por exemplo, a correção da FGTS busca declarar a inconstitucionalidade da TR, ok. Mas a revisão da vida toda não busca declarar inconstitucionalidade de nada. Então, é exatamente o caso aqui. E eles decidiram que é suficiente o quórum de maioria absoluta do STF. Então, tem advogado, grandes advogados, tá? Grandes advogados e grandes professores entendendo que tem que se aplicar os 2/3 que a lei trouxe, e tem grandes advogados, grandes professores também entendendo que essa decisão ela encaixa exatamente na revisão da vida toda, sendo necessário a maioria absoluta. Em uma maioria absoluta de 9 ministros, então seriam 5 votos. Já fica mais assim, né, pessoal? Então, ministro Alexandre de Moraes, mais 4 ministros acompanhando o relator sem ressalvas. Aí é que a canoa pode virar. Só que, doutor, bate 3 vezes na madeira, mas só pra gente saber qual seria o pior cenário, só pra gente saber. Tem risco da gente perder a revisão da vida toda? Não. Esse risco não existe. Não existe. Perder não vai perder. Seu reajuste vai ser concedido, você vai receber para o resto da vida, inclusive sobre 13º. Esse é o primeiro ponto. Tá, reajuste tá garantido, doutor? Tá garantido, calma. Acalma esse coração. Não, doutor, então eu quero saber sobre os atrasados, porque eu também acho que eu mereço receber. Eu contribuí e eu quero receber os atrasados. Aí, sobre o primeiro ponto dos atrasados que estava lá no primeiro dia de julgamento, na sexta-feira dos embargos, em que o STF ele cometeu um erro no site, aí já melhorou, porque no site do STF aparecia que ia cortar todos os atrasados de todo mundo. Ninguém ia receber atrasado. Mas daí ocorreu a correção desse erro para constar o que está no voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, o pior cenário possível, para que você saiba, e eu bato 3 vezes na madeira para não acontecer, mas eu acho que eu preciso te dar essa informação, seria manter desse jeito. Então, revisão de benefício já extinto, herdeiros, por exemplo, ficariam de fora, auxílio-doença que não foi convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, nem nada disso, e a revisão retroativa de parcelas de benefícios, que, no meu entendimento, tem que ficar mais claro sobre o que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer, mas que, novamente, a doutora Gisele, né, que fez aqui a representação dos aposentados, peticionou no processo, fez a sustentação oral, ela entende que, na verdade, são só para quem entrou com a revisão da vida toda e teve o benefício negado e com trânsito em julgado. E mesmo essas pessoas vão ter direito aos atrasados desde 1 de dezembro. Então não está tão ruim. Então eu quero, diante de todas essas informações,
né? Nesse resumão aqui é isso. Qual que é o pior cenário possível, doutor? Eu tô muito ansioso, eu quero saber logo, pelo menos o pior cenário possível, que aí eu já me preparo. E o que vier é lucro. O pior cenário possível é manter isso, pessoal. Pior do que isso, não fica. Então, revisão de benefício já extinto, os herdeiros ficariam de fora, e questões de auxílio-doença, e também revisão retroativa, que, ao meu entendimento, precisa ser melhor esclarecido, mas que a doutora Gisele que já tem esse entendimento, que agora já se tornou uma corrente majoritária, que é justamente somente para quem teve a revisão da vida toda negada e com trânsito em julgado. Pode entrar novamente e vai receber os atrasados desde 1º de dezembro. Não tá fácil a vida do aposentado, né, pessoal? Eu entendo, eu leio os comentários, eu não respondo todos, porque nosso tempo aqui a gente também tem que... A gente está trabalhando para protocolar tudo, né, pessoal? Agora, eu entendo a ansiedade, né, do aposentado que viu a decisão, viu a vitória no STF, mas não está vendo esse recebimento na prática. E o pior, está vendo as coisas mudarem e, principalmente, se atrasarem. E sabe o que é o pior, pessoal? É que daqui a pouco, a ministra Rosa Weber vai se aposentar em setembro. Não é uma escolha dela, é uma aposentadoria compulsória, né? Atingiu a idade, vai ter que se aposentar. E a ministra Rosa Weber, ela vem tendo uma postura muito boa no sentido de pautas de julgamento. Ela colocou a correção do FGTS, ela colocou a revisão da vida toda em pauta. Outros processos de outras áreas que estavam no STF faz tempo, ela colocou também para julgamento, tá? Então, não que o outro ministro vá ser ruim, não é isso. Só que tem ministro que prefere colocar processo novo na pauta e tem ministro, como a ministra Rosa Weber, prefere colocar os processos que estavam sem decisão. É como assim, se estivesse arrumando a casa. E, ao meu ver, a sociedade precisa de respostas para os processos já existentes, antes de colocar novos processos na pauta. Por isso que também tem os meus cumprimentos, ministra Rosa Weber, ela que teve uma carreira jurídica impressionante, né? Juíza do trabalho, depois foi para o TRT, aí ministra do TST, Tribunal Superior do Trabalho, aí veio para o STF, sempre com esse olhar atento e cuidadoso com os trabalhadores e os aposentados. Então isso que realmente é muito bacana, só que a gente tem que correr, porque ela já vai se aposentar, meus amigos. Então, que Deus te abençoe grandemente, espero ter esclarecido, espero ter trazido conhecimento para você se acalmar e compartilhar esse vídeo com um grupo de aposentados agora. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Inscreva-se nesse canal para se manter bem informado. Até a próxima.